A paz do Senhor, meus irmãos! Hoje nós vamos começar uma série de estudo dividida em 3 vídeos, onde a gente vai estar falando aqui sobre um paralelo, uma conexão que existe entre a Igreja do Senhor, a Nova Jerusalém, a grande multidão vestida de branco e os 144 mil. Então, espero que vocês aproveitem ao máximo esse estudo e na descrição do vídeo eu vou deixar esse mapa mental que eu criei para vocês poderem baixar, tá bom? Então, bora para esse vídeo! Como eu disse, o objetivo dessa série de vídeos é falarmos sobre a Igreja do Senhor, a Nova Jerusalém, a grande multidão vestida de branco e os 144 mil. E para falarmos disso, eu vou dividir o estudo em 3 vídeos. Porém, hoje nós vamos usar como base 3 desses 4 assuntos que nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém, sobre os 144 mil e sobre a grande multidão vestida de branco e o paralelo que existe e a conexão que existe por trás desses textos. Os textos que a gente vai usar como base para esse estudo é Apocalipse 7, aonde fala sobre os 144 mil e a multidão vestida de branco. Apocalipse 14, que fala sobre os 144 mil. E também Apocalipse 21 e 22, que vai falar sobre a Nova Jerusalém descendo do céu. Então, nós vamos traçar um paralelo entre os 144 mil, a grande multidão vestida de branco e a Nova Jerusalém. Eu quero compartilhar um mapa mental só para vocês poderem acompanhar o paralelo que eu vou mostrar para vocês com base nesses 3 assuntos. Os 144 mil, a Nova Jerusalém e a grande multidão de branco. Para a gente fazer esse paralelo, eu quero começar mostrando algumas características que estão presentes na Nova Jerusalém e também na multidão vestida de branco, incontável diante da presença de Deus. Então, vamos começar. Quando a gente fala da Nova Jerusalém, nós sabemos que é dito que ela é a noiva do Cordeiro, que desce adornada para o seu noivo. E quando a gente fala da grande multidão vestida de branco, nós sabemos, segundo o que é dito para João, que essa grande multidão, ela vem de todos os povos, tribos, línguas e nações. E aí é perguntado para João, de onde vem essa grande multidão? E a resposta é, são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém, a grande multidão de branco e os 144 mil. Portanto, eu quero começar mostrando 10 características que estão conectadas a essas 3 figuras e que vão mostrar uma conexão que existe entre os 3. Eu quero começar falando sobre conexões que existem no texto que está ligando a Nova Jerusalém a essa grande multidão vestida de branco. Destas 10 características, a primeira delas que eu quero listar é, quando a gente lê Apocalipse 21, versículo 2, nós vamos encontrar ali falando sobre as vestes da Nova Jerusalém. Então, vai estar escrito ali, ó, falando sobre vestes. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, adornada, como uma esposa que está ataviada para o seu marido, está vestida para o seu marido. Então, perceba que esse primeiro texto ele vai começar a fazer uma conexão falando sobre a forma em que a noiva está descendo ataviada, e essa noiva é a Nova Jerusalém. Só que quando a gente lê Apocalipse 7, o versículo 9 e 14, nós vamos ver que ali o texto está falando sobre a grande multidão vestida de branco. E o texto vai dizer assim para nós: depois destas coisas olhei, e eis uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que estava diante do trono
do Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Então, esse versículo 9 está nos dizendo como é que a grande multidão está vestida de branco. O versículo 14 ainda vai dizer para nós sobre a grande multidão vestida de branco. E eu disse, Senhor, tu sabes, havia sido feita uma pergunta para João. E agora olha a resposta. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Qual é a primeira característica que eu quero mostrar para vocês? É que vocês vão perceber que existe um paralelo entre a Nova Jerusalém e a multidão vestida de branco. A Nova Jerusalém, ela está vestida como uma noiva para se encontrar com o seu noivo. E a pergunta é, como uma noiva se prepara para o seu noivo? Com aquele vestido adornado, branco, puro, vestida para o dia do casamento. Quando a gente olha para a grande multidão de branco, como é que eles estão se apresentando diante de Deus? Também vestidos de branco, como uma noiva. Então, a primeira característica que eu quero destacar é: a Nova Jerusalém está descendo para se encontrar vestida para o seu noivo, para o casamento. A grande multidão de branco está também vestida para se encontrar com Cristo. Então, aqui nós vemos a primeira conexão que existe entre a Nova Jerusalém e a grande multidão de branco. O segundo ponto que eu quero conectar aqui é sobre o tabernáculo de Deus entre os homens. Porque quando a gente lê Apocalipse 21, falando sobre a descida da Nova Jerusalém, nós vamos ver que o texto está dizendo o seguinte para nós. Apocalipse 21, versículo 3 vai dizer: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. E o texto ainda vai dizer: Pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então nós vamos ver que quando a gente fala da Nova Jerusalém, além dela estar descendo vestida para um casamento, é dito que o tabernáculo de Deus vai habitar entre os homens. Quando a gente fala sobre a grande multidão vestida de branco, eles também, além de estarem vestidos para se encontrar com Cristo, nós vamos perceber que também vai ser falado sobre o tabernáculo de Deus entre os homens. Porque Apocalipse 7,15 vai dizer para nós: Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Olha o tabernáculo de Deus aqui, ó. A grande multidão está no templo de Deus, no tabernáculo de Deus, que desce junto com a Nova Jerusalém. Então perceberam? Duas características. A primeira, tanto a Nova Jerusalém como a grande multidão de branco estão ataviadas para se encontrar com o seu noivo. Segunda característica, na Nova Jerusalém o tabernáculo de Deus está descendo para habitar entre os homens e Deus estará ali. Agora, quando a gente olha para a grande multidão de branco, o que a gente vê? Eles os servem no seu templo, no seu tabernáculo, de dia e de noite, e o Senhor estenderá sobre eles a sua sombra. Então temos aqui duas características que vão nos mostrar que quando a gente olha para a Nova Jerusalém e para a grande multidão vestida de branco, na verdade são duas figuras diferentes para falar do mesmo povo. A terceira característica que eu quero compartilhar com vocês, ela está ligada ao choro, ao sofrimento. Também a Nova Jerusalém e a grande multidão vestida de branco. Quando lemos Apocalipse 21, versículo 4, o texto que fala da Nova Jerusalém, é dito ali, ó: E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Entenderam? Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Texto que fala da Nova Jerusalém. Agora, quando a gente vai ler Apocalipse 7:17, falando sobre a multidão vestida de branco, olha o que o texto diz para nós. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará.
e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Perceberam a conexão? Nova Jerusalém, Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Quando a gente olha para a grande multidão de branco, Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. O que Deus estava deixando para nós era um link para conectarmos, que Deus ele está usando figuras diferentes, mas para falar do mesmo povo. O quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre a fonte da água da vida. Ainda falando sobre o paralelo que existe entre a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro e a grande multidão vestida de branco, nós vamos ter ali a conexão de que eles estão tendo a graça de usufruir da fonte da água da vida. Apocalipse 22, versículo 1, ainda vai dizer o seguinte: E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então perceba que quando a gente olha para Nova Jerusalém, o que é que vai ter na Nova Jerusalém? O rio da água da vida. Porém, quando a gente lê Apocalipse 7, 17, nós vamos ver essa conexão também com a água viva, porque lá vai dizer assim, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, ou para a fonte das águas vivas. Perceba que quando a gente olha para Nova Jerusalém, o que tem aí? O rio da água da vida. Quando a gente olha então para a grande multidão de branco, o que está acontecendo com ela? Ela está sendo guiada pelo Cordeiro para o rio da água da vida. Portanto, de cara, nós já percebemos que das 10 características que você vai ver, as primeiras 4, elas vão fazer uma conexão entre a Nova Jerusalém e a grande multidão vestida de branco. Sim, a Nova Jerusalém está descendo vestida para se encontrar com seu noivo. A grande multidão de branca também está vestida com vestes brancas para se encontrar com o Cordeiro e com Deus. Quando a gente olha para a Nova Jerusalém, é o tabernáculo de Deus descendo para habitar entre os homens. Quando a gente olha para a grande multidão, ela estará servindo no templo, no tabernáculo de Deus. Quando a gente fala sobre a Nova Jerusalém, é dito que ali não haverá choro, pranto. Por quê? Porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quando a gente olha para a grande multidão vestida de branco, o que está sendo dito? Que Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Quando a gente olha para a Nova Jerusalém, é dito que nela está o rio da água da vida. E quando a gente olha para a grande multidão de branco, ela está seguindo o Cordeiro está guiando ela para a fonte da água da vida, o rio da água da vida. Então perceberam que de cara nós temos aqui 4 links conectando a Nova Jerusalém com a grande multidão vestida de branco. Os próximos 3 pontos que nós vamos falar agora, eles estão conectados também à Nova Jerusalém. Mas agora eu não vou falar mais da multidão vestida de branco, e sim dos 144 mil. Isso mesmo. Quando a gente olha, vocês vão perceber que a Nova Jerusalém, ela não está conectada apenas com a grande multidão vestida de branco, vinda de todos os povos, tribos, línguas e nações. Pelo contrário, a Nova Jerusalém também está conectada com aquele povo, os 144 mil selados na testa com o nome de Deus, que vem das 12 tribos dos filhos de Israel. Vamos ver, 3 características conectando a Nova Jerusalém aos 144 mil. Apocalipse 7, 3, que fala sobre os 144 mil, vai dizer: E ouvi o número dos selados, que era 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui nós temos uma informação. Qual era o número? 144.
mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Quando a gente vai para Apocalipse 14, que também está falando desse grupo dos 144 mil selados na testa, o texto vai dizer, versículo 1 e 3. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, e em sua testa tinham escritos o nome do Pai. Versículo 3, e cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Agora, das 10 características que eu vou citar nesse vídeo, nós vamos ir para a quinta delas, conectando a Nova Jerusalém, mas com os 144 mil. E qual é essa característica? O número 144. Porque vocês perceberam que o texto que nós lemos, ele vai falar de um número específico, 144 mil. Só que quando a gente olha para o texto dos 144 mil, ele fala desse número. Quando a gente olha para Nova Jerusalém, você também vai encontrar ali 144. Quando a gente lê Apocalipse 21, 14 e 17, vai dizer, versículo 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Está falando do muro, tá? O muro tinha 12 fundamentos e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então perceba, os muros da cidade tinha 12 fundamentos e nele o nome dos 12 apóstolos. Tá? Agora olha o detalhe. Quando a gente lê o versículo 17 vai dizer, e ele mediu o seu muro e a medida era 144 côvados. Perceberam o número 144 aqui? Isso mesmo. Quando a gente olha para o texto dos 144 mil, né? Ali você tem o número 144, no capítulo 7, no capítulo 14. Mas quando a gente olha para Nova Jerusalém, você também vai ver o número 144 ali escrito na medida da muralha. Era número de homem e de anjo. Perceberam? Por quê? Porque são homens que durante um milênio, por receberem um corpo glorificado, serão iguais aos anjos. Agora, quando a gente olha, vocês vão perceber uma característica. Não é o foco do vídeo hoje, mas ainda assim eu vou falar. Quando a gente olha, os 144 mil são das 12 tribos dos filhos de Israel. Quando você olha para Nova Jerusalém, você vai ver que ali tem 12 portas com o nome das 12 tribos. Olha as 12 tribos na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém não é a esposa do Cordeiro? Não é a igreja do Senhor, a esposa do Cordeiro? Então perceberam? 12 tribos dos filhos de Israel na Nova Jerusalém, na esposa do Cordeiro. E ainda, lá você vê 12 tribos e você vai ver que a muralha, aonde tem os 144 mil, não fala das 12 tribos, fala dos 12 apóstolos. Olha a conexão, 144 nas 12 tribos e agora na Nova Jerusalém, 144 nos 12 apóstolos. Vocês perceberam que tanto a Nova Jerusalém, que nós estamos usando aqui como a cana central, os 144 mil que nós estamos começando a falar agora e a multidão vestida de branco da qual nós falamos, são 3 figuras diferentes que Deus está usando para falar do mesmo povo. E Deus deixou características espalhadas em cada um desses contextos para que a gente pudesse conectá-los e entender que, embora são figuras de linguagem diferente, trata da mesma situação. Porém, isso nos leva a mais uma característica conectando a Nova Jerusalém e os 144 mil. Que característica é essa? As 12 tribos dos filhos de Israel. Isso mesmo. Quando a gente lê Apocalipse 7, 4, vai dizer acerca dos 144 mil, que os 144 mil selados são das tribos dos filhos de Israel. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber o nome das 12 tribos que estão sendo listadas aí. E dentre elas está faltando a tribo de Dan e de Efraim. Agora, quando a gente vai ler sobre a Nova Jerusalém,
Se você perceber, lá também estão as 12 tribos dos filhos de Israel na Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. E olha só, Apocalipse 21:12 diz que ela, Nova Jerusalém, ela tinha um grande alto muro e com 12 portas. E diz, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre ela, sobre as portas. E são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Perceberam, irmãos, que a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas, e nas 12 portas o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Quando a gente olha para os 144 mil, eles não são das 12 tribos dos filhos de Israel? Quando a gente olha para Nova Jerusalém, as 12 portas que estão ali estão com o nome das 12 tribos. Quer dizer que só entra na Nova Jerusalém quem passar pelas portas das 12 tribos. A igreja vai ficar de fora? É claro que não. Porque no Novo Testamento você vai ver que a igreja é o Israel de Deus. Que para Deus, o judeu não é o judeu da carne, não é aquele circuncidado na carne, mas é aquele que é judeu de espírito ou circuncidado pelo Espírito Santo no seu coração. Paulo, ele vai falar que o filho não são aqueles da carne, os filhos, mas os filhos da promessa. Você pode perceber quando Paulo fala sobre os descendentes da carne e os descendentes da promessa, ele vai falar que os descendentes da carne são a Jerusalém que existe hoje, mas os da promessa, os da fé, é que vão representar a Jerusalém celestial, a Jerusalém do alto. Então, perceba, irmãos, as 12 tribos, elas estão nos 144 mil. As 12 tribos também estão na Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro. Outro paralelo que existe entre os 144 mil e a Nova Jerusalém é justamente o selo com o nome de Deus sobre a testa. Isso mesmo. Olha só, quando a gente lê Apocalipse 7 e Apocalipse 14, os textos que falam sobre os 144 mil selados. Apocalipse 7, versículo 2 ao 4, vai dizer o seguinte: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados em suas testas os servos de Deus. Ouvi o número dos selados, e era 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então perceba que Apocalipse 7 fala dos 144 mil selados. Quando a gente lê Apocalipse 14, 1, vai dizer: E olhei, e eis que o Cordeiro estava sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai. Olha o selo de Deus, é o nome do próprio Deus nas suas testas. Quando a gente olha para essa característica de que os 144 mil estão selados na testa, a gente vai perceber que existe uma conexão entre os 144 mil e a Nova Jerusalém. Isso mesmo. Quando a gente lê Apocalipse 22, versículo 4, falando sobre a Nova Jerusalém, o texto vai dizer o seguinte para nós: E verão o seu rosto. Está falando das pessoas que entraram na Nova Jerusalém, que estão lá dentro. E nas suas testas estará o seu nome, o nome do Pai. Olha os 144 mil, né, que entraram pelas 12 tribos, as 12 portas, dentro da Jerusalém, e lá estão vendo eles com o selo, o nome de Deus sobre as suas testas. A oitava característica que eu quero destacar, ela também está conectando os 144 mil com a Nova Jerusalém. Então, nós vamos ver que quando a gente fala dos 144 mil selados sobre a testa com o nome de Deus vindo das 12 tribos dos filhos de Israel, esses 144 mil, que é um número, né? Esses 144 mil, a Bíblia diz que eles são irrepreensíveis porque não se achou mentira
tá? Então olha o que o texto diz. A palavra-chave aqui que conecta os 144 mil com a Nova Jerusalém é mentira. E olha só o que o texto vai dizer. Apocalipse 14:5 vai dizer para nós o seguinte: mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, pois são imaculados. Perceberam? Os 144 mil, eles não têm mentira, eles são irrepreensíveis diante de Deus. Agora, quando a gente vai ler acerca da Nova Jerusalém, é dito também acerca deles, da Nova Jerusalém, que nela não entrarão um grupo de pessoas que pratica essas obras. E olha, dentre as obras listadas, quais são elas? E não entrará nela coisa alguma que contamine, e que cometa abominação ou mentira. Perceberam? Na Nova Jerusalém, só vai entrar quem é irrepreensível, em quem não se acha mentira. E quando a gente olha para os 144 mil, o que está sendo dito a respeito deles? Que eles não mentem, porque eles são irrepreensíveis. Então, perceba, irmãos, quando a gente olha para essas características, nós vamos perceber justamente esse paralelo entre a Nova Jerusalém e os 144 mil. Até aqui, você deve ter percebido que nós fizemos 8 conexões. As primeiras 4 ligadas à Nova Jerusalém e à grande multidão vestida de branco. Depois fizemos mais 4 conexões, também conectando a Nova Jerusalém, porém com os 144 mil. Agora, eu quero falar de mais 2 conexões que estão ligadas não mais com a Nova Jerusalém, mas ligando os 144 mil com a grande multidão vestida de branco. O tópico número 9 desse vídeo é uma conexão, como eu disse, agora não mais com a Nova Jerusalém e a grande multidão, e nem com a Nova Jerusalém e os 144 mil. Pelo contrário, esse próximo tópico ele vai conectar o quê? Características que estão presentes tanto no relato dos 144 mil como da grande multidão vestida de branco. Apocalipse 14, versículo 3 e 5 vai dizer o seguinte, falando que eles estão diante do trono de Deus. Sim, os 144 mil estão diante do trono. E olha só o que vai dizer Apocalipse 14. E cantavam como um cântico novo diante, preste atenção, diante do trono de Deus. E diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Perceberam? Aonde é que estão os 144 mil? Diante do trono de Deus. Porém, quando a gente vai olhar para a grande multidão, incontável, vindo de todos os povos, tribos, línguas e nações, que vem da grande tribulação porque alvejou a sua veste no sangue do Cordeiro, aonde é que eles estão? Olha só o que o texto diz para nós. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono. Então diz, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o seu trono os cobrirá com a sua sombra. Perceberam? Aonde é que estão os 144 mil? Diante do trono. E a grande multidão? Diante do trono. Agora nós vamos ver o nosso 10º e último ponto. Quando a gente olha para os grupos que estão sendo retratados nessas 2 figuras de linguagem, os 144 mil e a grande multidão vestida de branco, vocês vão perceber que os 2 grupos estão diante do trono de Deus. Quando a gente olha, vocês vão perceber que os 2 são guiados e seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Isso mesmo. Olha só quando a gente lê acerca dos 144 mil. Apocalipse 14, versículo
4 vai dizer o seguinte: estes são os que não se contaminaram com mulher, porque são virgens, e estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Qual é a ênfase do texto? Eles seguem o Cordeiro onde quer que vá. Os 144 mil serão seguidores do Cordeiro. Agora, quando a gente lê acerca da grande multidão de branco, preste atenção no texto e você vai ver que a impressão, a ideia que está se passando é o quê? Que o Cordeiro está guiando eles e eles estão seguindo o Cordeiro onde quer que ele vá. Preste atenção. Apocalipse 7, versículo 17 diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Olha a ideia de um pastor conduzindo um rebanho que o segue. Então ele vai dizer assim, ó, e lhe servirá de guia. O Cordeiro vai na frente, as ovelhas vão seguindo o Cordeiro, vão seguindo o seu pastor. E servirá de guia para a fonte das vivas águas. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Perceberam? Quando a gente fala da grande multidão, está dizendo assim que o Cordeiro vai ser o seu pastor e vai apacentá-las e vai guiá-las e elas vão seguir o Cordeiro, vão seguir o seu pastor. Quando a gente olha para os 144 mil, não é a mesma coisa que está sendo dito? Eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá? Neste vídeo nós conectamos aqui 10 características que, se vocês bem perceberam, estão conectando os 144 mil, a Nova Jerusalém e a grande multidão vestida de branco. As primeiras 4 características, elas mostram links que existem entre a Nova Jerusalém e a grande multidão vestida de branco. Os outros 4 links, os outros 4 tópicos abordados, vocês vão perceber que estão conectados à Nova Jerusalém e aos 144 mil. E os últimos 2 tópicos, como vocês devem ter percebido, eles conectam os 144 mil com características que também estão presentes na grande multidão vestida de branco. Quando a gente olha para a Nova Jerusalém, ela está descendo vestida, ataviada para o casamento. Quando a gente olha para a multidão de branco, ela está vestida também como uma noiva de branco. Quando a gente olha para a Nova Jerusalém, está sendo dita que é o tabernáculo de Deus descendo entre os homens. Quando a gente olha para a grande multidão vestida de branco, o que está sendo dito ali? Está sendo dito que essa multidão, ela vai servir a Deus no templo de Deus, no tabernáculo de Deus. Quando a gente olha para Nova Jerusalém, é dito que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Quando a gente olha para a multidão vestida de branco, Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Quando a gente olha para a Nova Jerusalém, ali está o rio da água da vida. Quando a gente olha para a multidão vestida de branco, o Cordeiro está conduzindo eles para a fonte da água da vida, o rio da água da vida. Olhando para essas primeiras 4 características, nós vamos perceber que é difícil dizer que a Nova Jerusalém e a multidão de branco não são figuras que estão falando do mesmo povo, porque a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. E a grande multidão vinda de todos os povos, tribos, línguas e nações que vem da grande tribulação também é a noiva do Cordeiro. Então, percebam que há uma grande conexão entre a Nova Jerusalém e a grande multidão vestida de branco. Mas se não bastasse isso, nós também falamos de 4 características que vão conectar Nova Jerusalém a quem? Aos 144 mil. Isso mesmo. Quando a gente lê acerca da Nova Jerusalém, está sendo dito que a Nova Jerusalém, ela vai ter nas suas medidas o número 144. Isso mesmo. As suas muralhas medem 144 côvados, medida de homens e de anjo. Por quê? Porque são homens que serão como anjos, porque vão receber um corpo glorificado. Agora, quando a gente olha para os 144 mil, o próprio número ele já está ali, 144 mil selados na testa. Então, veja que o mesmo número que fala dos 144 mil está
ali nas medidas da Nova Jerusalém. E eu poderia mostrar muitas outras características, além desse número que está ali escrito. Vocês vão ver que as medidas, 12 portas, 12 fundamentos, você vai multiplicar 12 vezes 12 é 144 e assim por diante. Todas as medidas da Nova Jerusalém estão apontando para os 144 mil. Além disto, vocês vão perceber que os 144 mil são vindos das 12 tribos dos filhos de Israel. Mas quando a gente olha para a Nova Jerusalém, nela vocês também vão encontrar as 12 tribos dos filhos de Israel. Isso mesmo, a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas e sobre cada porta o nome de um dos patriarcas das 12 tribos dos filhos de Israel. Menos, é lógico, Dan e Efraim, que não aparecem ali na lista dos 144 mil. A pergunta que a gente faz é, se só tem portas com o nome das 12 tribos, por onde é que os gentios, por onde é que a igreja vai entrar na Nova Jerusalém? Já pensou nisso? Vocês vão perceber, né? Nós temos estudo aqui no canal falando dos 144 mil, onde vocês vão perceber que os 144 mil, eles são a igreja. Que os 144 mil das 12 tribos dos filhos de Israel está apontando para a igreja, que é o Israel de Deus. Tá? Aqueles que não são da carne, mas da promessa. E eles vão entrar pela porta das 12 tribos. A igreja vai entrar pela porta das 12 tribos. Outra característica é que os 144 mil, eles são selados na testa. E é dito que quando eles estão no monte Sião com o Cordeiro, se vê o nome de Deus sobre a testa dos 144 mil. Agora, quando a gente lê Apocalipse 22, falando da Nova Jerusalém que desce do céu, ali é visto dentro dela um povo que está com a sua testa escrito o nome do nosso Deus. Então, percebam que aqui a gente vê mais 4 características. Agora, não conectando apenas a Nova Jerusalém com a grande multidão de branco. Essas 4 características estão conectando a Nova Jerusalém com os 144 mil. Por fim, nós temos mais 2 características que se encontram no relato desses textos, onde a gente vai ver uma conexão entre os 144 mil e a grande multidão vestida de branco. É dito que os 144 mil estão diante do trono de Deus e os servem ali. Agora, quando a gente olha para a grande multidão vestida de branco, onde é que eles estão? Diante do trono de Deus. Nós temos mais 2 características que estão conectando os 144 mil com a grande multidão vestida de branco. Isso mesmo. Quando você olha para os 144 mil, eles estão diante do trono de Deus. Quando a gente olha para a grande multidão, eles também estão diante do trono de Deus. Quando a gente olha para os 144 mil, eles são aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Quando a gente olha para a grande multidão vestida de branco, está dizendo que o Cordeiro é o seu pastor e ele os guia à fonte da água da vida. Quer dizer, o Cordeiro vai guiando aquela grande multidão e ela segue o seu pastor. Perceberam? Os 144 mil seguem o Cordeiro, a grande multidão segue o Cordeiro. Então, o que eu quero que vocês percebam com essas conexões? Que quando a gente fala da igreja, quando a gente fala da Nova Jerusalém, quando a gente fala da grande multidão vestida de branco ou dos 144 mil, na verdade o que a gente tem aqui são diferentes figuras que estão falando do mesmo grupo de pessoas. Vocês vão perceber que os relatos, da forma como eles estão sendo expostos, eles estão ali nos mostrando características como links que vão nos conectar a cada um desses grupos. Perceba que vocês vão ter características da igreja na Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Vocês vão ter características da Nova Jerusalém na grande multidão vestida de branco que vem de
todos os povos, tribos, línguas e nações e que vem da grande tribulação. Mas vocês também vão ter características da igreja que estão nos 144 mil. Vocês vão ter características da Nova Jerusalém nos 144 mil e também vão ter características da grande multidão vestida de branco nos 144 mil. Então, o que nós vamos perceber é que Deus está usando diferentes figuras de linguagem para falar de um mesmo povo, o seu povo, o povo de Deus, aqueles que venceram, os salvos, aqueles que vão dar testemunho de Cristo e que não vão negar Ele até o fim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Na descrição dele vai ter um mapa mental para você estar baixando para estudar. E eu quero lembrar você que essa série de estudo vai estar dividida em 3 vídeos, onde a gente vai estar abordando características que conectam a igreja, a Nova Jerusalém, a grande multidão vestida de branco e os 144 mil. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, me ajuda, irmão, compartilhando o vídeo com outras pessoas. Além disso, eu vou pedir, deixe o seu like, deixe os seus comentários. Se você concorda, se você discorda, faça isso em amor, irmãos, tá? Deixe a sua opinião, eu gosto de ler, tá bom? E vou pedir para vocês, se ainda não é inscrito, se inscreve neste canal. Um abração e até o próximo vídeo. Lembrando que assim que eu disponibilizar os 3 vídeos dessa série, os 3 vídeos vão estar na descrição e no comentário fixo. Então acessa ali a descrição ou o comentário fixo para baixar a imagem, o mapa mental e também para assistir essa série completa. Um abração e até o próximo vídeo.